país. E eu não vou dizer confie 100% no Brasil, no nosso sistema, na nossa democracia. Eu não vou dizer isso. Não vou, entendeu? Porque assim, vai comendo, vai abrindo precedente. E eu acho que o brasileiro, ele vive a síndrome do sapo na água morna da panela. Naquela época do Confisco Collor, né? Muitas pessoas que estão aqui não sabem muito bem o que aconteceu, né? E eu tenho certeza que você já estudou muito lá o que o Collor fez. Você poderia dar um resumo pra gente, como é que foi? Claro, é porque assim, naquela época, se for aqui para resumir, né? Pode Antes ficar à da vontade. hiperinflação dos anos 90, né? Cara, tem muita coisa interessante. A galera que talvez aí viveu isso, ou tem pais, avós que viveram isso. Mas nessa fase ali do início, final dos anos 80, que teve uma expansão de gasto, olha que importante. Por que que a gente teve essa hiperinflação? A maior parte foi provocado pelo aumento de gasto, inclusive gastos pelos militares em anos anteriores. Como dizia o saudoso Roberto Campos, que para mim é o único assim, referência de economista brilhante que o Brasil teve, que é o avô do Roberto Campos Neto, né? Do qual a gente vai se despedir agora, com lágrima nos olhos do Banco Central. Ele dizia que a única coisa que causa inflação é a expansão monetária. E ele falava isso lá em 80, só que até hoje tem gente que não entende. Enfim, a gente chegou num ponto de hiperinflação antes da gente criar o real, né? E aí a inflação era tão grande, o que os nossos pais faziam? Tinha que ir no supermercado e comprar tudo de uma vez, porque no outro dia ia subir muito, Já subia, todo dia né? subia, né? Exato, até porque o governo entrou ali, os fiscais do Sarney, congelando o preço, e eles ficavam ali, as pessoas denunciando os supermercados que não congelavam os preços, né? Então hoje tem aquele meme dos fiscais do Sarney. Quem puder aí dar um Google, tiver curiosidade, é interessante. É, E aí, se a casa dos avós de vocês hoje tem despensa, é por conta disso. Porque criaram na planta de uma casa a despensa para estocar comida. Nossos avós, lá no interior, pelo menos ainda é assim, compram comida em grande quantidade. Eram pacotões de 5 de 5 quilos de arroz, trigo, tudo para armazenar. Então ficou enraizado na cultura. Nossos avós, eles fazem compras mensais. A gente não, sai do trabalho, vou passar no supermercado, sai do trabalho. Verdade. Todo dia a gente passa e compra alguma coisa. Então, fica uma questão muito cultural, sabe? A mesma coisa de deixar para a última hora, né? No sentido de, vai que sobe, vai que desce. Então, afetou a cultura do brasileiro. Enfim, a inflação ali chegou a milhares por cento de aumento, né? Antes do real, tô falando ainda ali da moeda antiga. E aí o Collor, ele se elegeu, né? Na verdade, ele se elegeu, acho que muito por ele ser boa pinta, Jovem, jovem, né? Bonitão, exatamente. exato. Acho que teve essa grande influência aí. Mas ele se elegeu e criou esse plano, né, de congelamento. E isso foi da noite pro dia, literalmente. E aí essa é a diferença pro que pode acontecer hoje, porque o Collor fez isso numa canetada. E ele passou, né, Josi, nessa época aí, tipo, eu sei que eles pagavam uma taxinha pra você deixar o dinheiro lá. E eles falaram assim, ó, vem aqui, paga, é o overnight que eles falam, é a taxa overnight, ó, quer Uhum. ganhar os juros? A gente é um governo bonzinho, deixa o seu dinheiro aqui. E do nada, né, a pessoa deixou o dinheiro lá, aí ele foi. Exato, porque poupar na época era muito vantajoso. Eu lembro que meu pai tinha as cadernetas em papel ainda, né? Eu lembro que era guardado. Aí eu via lá as anotações dos juros e tal. E era uma boa opção na época, porque dava um rendimento bom. Por isso que as pessoas eram induzidas a poupar, né? Na poupança em si. E aí esse confisco tinha o intuito de congelar movimentações para ali tentar controlar a inflação, porque todo presidente ali, ministro da economia, fazia essa promessa. Eu sempre esqueço o nome da economista que estava com ele. É, Dá um Google aí para mim, a economista que estava com o Collor quando fizeram. Gente, eu sempre esqueço o nome dela. Enfim. E aí fizeram esse plano. Só que não deu certo, porque o dinheiro, né, o dinheiro confiscado, eles valorizou tanto que virou pó. Não, Zélia Cardoso, Zélia Cardoso. tá vendo? Obrigada, tá? Mas é Zélia Desculpe, desculpa. Cardoso. Galera das antigas aí vai lembrar. E esse dinheiro virou pó. Então, pro brasileiro entender o seguinte, putz, meu dinheiro foi roubado pelo governo, pelo banco, bloqueado, virou pó. E, infelizmente, gente, a galera se jogou de prédio,
Teve gente entrando, tem uma foto famosa no Google de um cara que entrou com uma Brasília, um carro amarelo, não sei se era Brasília, e invadiu um banco, Nossa. desespero, para sacar o dinheiro que não tava mais lá, né? E aí a galera, então o Collor foi impeachmentado. Não, ele renunciou antes, ele vazou fora. Só que, poxa, o Collor ficou anos aí como senador hoje em dia. Como pode, né? O brasileiro tem uma memória curta. Então, assim, e aí tiveram os planos de recuperação desse dinheiro, mas nem todo mundo conseguiu, porque meu pai não conseguiu. Que você entrava lá na justiça, por quê? O confisco, gente, ele tá na Constituição, como empréstimo compulsório. Hoje a gente tem 5 tipos de tributos: imposto, taxa, contribuição especial, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório. Só que empréstimo compulsório, olha o nome, empréstimo compulsório. Ah, E aí ele deveria ter devolvido. Só que o dinheiro virou pó, como que ele iria devolver? Só que aí as pessoas recorreram na justiça e algumas conseguiram. Meu pai não conseguiu. tinha que ter muito recurso nessa época pra entrar na justiça, tem que ter todo Claro. aquele, né? Não é tipo assim, ah, eu vou mandar uma cartinha e vou. Não, você tem que ter todo um apoio jurídico, né? Então, às E vezes. meu pai do interior, sem conhecimento, sem estudo. Meu pai não estudou nem a primeira série. Como que ele iria, né? E aí a gente pode linkar com o que a galera muitas vezes me pergunta todos os dias hoje. Josi, o Lula vai confiscar o dinheiro? E aí a gente não tem uma tese só. Por quê? Hoje, se o Lula quisesse fazer a mesma coisa que Collor, não daria, porque Lula não pode fazer na canetada. Sim. Ele teria que mandar um projeto para o Congresso, né? Enfim, daria corrida bancária e tudo daria errado. Mas, não é o Lula que governa hoje no Brasil, todo mundo sabe disso. Pelo menos não isoladamente. Não é o governo. Nossa ameaça maior acaba não sendo Lula, Haddad, entendeu? Simone Tebet. Eles são meio que figurantes ali e vão lá Sim. fazer essa. Porque assim, por que eu falo isso? Porque coisas acontecem, por exemplo, o bloqueio do dinheiro do Elon Musk, do X, Do que é X. da Starlink. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Que o né? judiciário, exato, que o judiciário simplesmente pegou e transferiu para a União. Isso é confisco. Acho que hoje acabou o prazo de saque do dinheiro esquecido lá dos 8,5 Foi. bilhões do Banco Central. Acabou. O governo vai confiscar. Sufoquear. Outra, sigilo bancário. Ah, mas tirou sigilo bancário só por conta de investigação criminal e aí não precisa de ordem judicial. Abertura de precedente. Acabou. Então, assim, vai comendo pelas beiradas e o pessoal não vai percebendo, entendeu? Então, eu não gosto de dizer mais, é possível, mas é improvável hoje acontecer um confisco no Brasil. Teoricamente, na legislação, na Constituição, isso não pode acontecer. Mas eu não vou dizer confie em 100% no Brasil, no nosso sistema, na nossa democracia. Eu não vou dizer isso. Não vou, entendeu? Porque assim, vai comendo, vai abrindo precedente, e eu acho que o brasileiro ele vive a síndrome do sapo na água Na água morna quente, da né? panela. Quando ele vai ver, ele não vai conseguir pular mais, porque a gente pode ver isso há 2, 3 anos atrás, sobre a censura, sobre essa Já estão questão. avisando, né? Faz tempo, né? Exato, só que quando a gente alertava lá atrás era que idealismo político, mas só porque é Teoria da Lula, conspiração. que exagero e tudo mais. E aí não é só a galera de esquerda, muita gente também que defende ideias de liberdade defendeu aí coisas como, por exemplo, a reforma tributária. Então, não tem essa de direita e esquerda. Para mim, tem essa de gente sóbria, de quem realmente quer alertar as pessoas, e tem gente que tem ali algum ganho, alguma vantagem em não se preocupar ou desinformar, trazer informação incompleta, sabe? É. Josi, agora uma coisa que tá acontecendo muito no mercado. Pode tomar água, fica à Tá. vontade, viu? Tá acontecendo muito é a troca do presidente do Banco Central. Campos Neto, o mercado gosta muito dele e muitos analistas dizem que o Brasil só está segurando as pontas ali por conta da influência dele. E ele é um cara que o mercado gosta bastante. E agora o Galípolo vai assumir em 2025. A pergunta que fica é como vai ficar essa questão do Banco Central? Ele vai ser independente? Ele já fez algumas palavras ali falando que, ó, o Banco Central não é tão independente assim. Ele tem que seguir ordens do executivo, né? Ele falou umas coisas ali que eu, É. sinceramente, fiquei com medo. Falei, caramba, se ele abaixar na canetada, pode dar muito ruim e pode ser um governo à la Dilma, né? E eu queria saber a sua visão, Josi. O que você É. acha sobre isso? Pois é, antes de falar do Galípolo, eu acho importante também Pode? falar do Roberto Campos Neto. Sem dúvida,
extraordinário, né? Sóbrio. É, acho que não é só o pessoal do mercado financeiro que acompanha mais, mas para o brasileiro isso foi interessante. Agora, o que que acontece? Não é porque o Roberto Campos Neto está lá porque as coisas foram feitas de forma correta. Como que é definida a taxa de juros e a análise da inflação para definir a taxa de juros? É feita uma regressão econométrica. É um software, são cálculos. Então, quando o Copom se reúne ali por 2 dias, né, numa sala fechada, sem celular e tudo mais, é para analisar análises quantitativas de regressão econométrica, né, juntando todos os dados, obviamente, sobre inflação e tudo mais. Ah, e a decisão da definição dos juros não é única e exclusivamente do presidente, todo mundo já sabe disso, beleza. Nunca nenhum presidente, uma equipe vai ser perfeita, porque vamos lá, Luan, lá nos 2% em 2021, né, que a gente bateu É, os o 2%. Brasil não é país pra estar 2%, né? Ah, então foi o Campos Neto que errou? Não, foi o Copom, foi a equipe econômica. Tudo bem, mas o Brasil se antecipou na redução, depois teve que aumentar, beleza. Então, só queria deixar aqui que não há um idealismo sobre, tudo bem que dá vontade, né? Roberto Campos Neto, rainha, e Galípolo, nadinha. Óbvio, mas eu só quero aqui entender pra gente não levar isso pro pessoal. Agora, vamos lá pro ponto seguinte, em relação a Galípolo. Ah, primeiro, eu acho que a ameaça maior não tem que ser focada no Galípolo, porque além do presidente, tem os diretores. Tem 8 diretores. E esses diretores eles vão se misturando de indicação de presidente ao longo dos anos. Acontece que a partir do ano que vem, só teremos 2 diretores indicados pela gestão passada. Os 6 são indicados por Lula. Em 2026, todos os 8 diretores serão indicados por Lula, mais o Galípolo. Então, se a gente fosse olhar no sentido de votação, de análise técnica, sem idealismo político, a gente já tem essa preocupação. Agora vamos para Galípolo. Eu tento acompanhar Galípolo, eu até fiz um destaque, deixa eu ver quando que eu comecei. Novembro de 2023, eu comecei a acompanhar ele mais de perto, né? Em eventos que ele ia, nas falas dele e tudo mais. Então, assim, vou ler o currículo dele aqui para vocês, só para a gente recapitular. Ele é defensor da moeda comum, né? Ele escreveu um artigo sobre isso com o Haddad. Ele sempre foi contra o teto de gastos, né? Então, isso significa que ele achou a ideia do arcabouço interessante. Monetarista. O que é alguém monetarista? Roda a impressora aí e vamos gastar, né? E ele é autor de 3 livros escritos em parceria com o Beluso, que é o principal conselho econômico de Lula. Então, assim, esse aqui é um resumo do currículo dele. E aí, sobre as falas dele em eventos e tudo mais, desde 2023 ele se sinalizou técnico. As falas dele são muito bem elaboradas. Diferente do Haddad, que fala muito besteirol, mesmo em público, mesmo no... Sim. Agora, o Galípolo, eu não tenho agora uma visão clara de falar, Luan, Galípolo vai entrar e descer. Não tenho. Não tenho mesmo. Porque, mas se fosse, né, uma tendência, como ele é monetarista, como ele sempre deixou claro tudo que ele defende, e agora vem com essa fala aí do, senão a gente vai seguir o que o governo, né, a gente vai perseguir a inflação, o Banco Central tem que perseguir a inflação e tudo mais. Então, uma preocupação. Agora, o Galípolo também votou, como diretor, até então, a favor dos últimos aumento e estabilização da Selic. Então, isso aí já mostra que ele pode sim ser técnico. Agora, tá, Josi, mas assim, quero um veredito, assim, sua opinião mesmo, pessoal, sem análise técnica agora. O Galípolo é capacho de Haddad, que é capacho de Lula. Então, eu acho que se pressionado, sim, ele vai acabar atendendo a, se o governo demandar, não reduzir, não jogar a Selic lá embaixo, mas tentar segurar o aumento, eu acredito que sim. Agora, isso não tá aqui uma análise técnica, não uma previsão do futuro, isso é um achismo meu, porque se fosse assim, tá, mas a inflação vai pipocar, a Selic pelo menos não pode cair, pode ser que não. Agora, vão tentar segurar ou aumentar de uma forma mais lenta, se fosse ali para analisar as intenções de comportamento do Galípolo.
É o que eu acho hoje, assim, entendeu? Não vou dizer assim, ai, Galípolo vai entrar na primeira reunião, ele vai reduzir a Selic Vai na bater, né? canetada. Não acho que isso vai acontecer. Se ele for esperto na primeira, ele não vai fazer nada, né? Vai ficar só Ele vai quietinho ali sentir e tudo tal. mais. Mas eu vejo que Galípolo é Haddad e Haddad é Lula. Essa é a visão que eu tenho. Porque, poxa, Haddad é capacho de Lula, todo mundo sabe disso. Você que tá aí do outro lado, qual a sua opinião? Você acha que vai ser uma boa, né? A entrada do Galípolo? A gente torce sempre pra ser um cara, né? É. Que por mais que ele fale e tenha algumas falas mais tipo assim, liga a impressora e gás, tudo, mas ele dá uma controlada, né? É porque até agora a gente só tem falas. A gente não viu ele agindo ainda. Sim. Então, não dá, tá turvo. Tá turvo, né?